Estamos de volta com o programa Viva Saúde, novamente conversando sobre o coronavírus, sobre essa pandemia que assola o mundo inteiro. Afinal de contas, este, até que se prove o contrário, é ainda um assunto inesgotável, é um assunto de urgência, é um assunto de emergência. A gente precisa realmente debater, tirar dúvidas, se inteirar cada vez mais sobre este assunto. E nós estamos conversando com o Dr. Rodolfo Bacelar, que está nos ajudando a compreender a situação em que estamos inseridos. Dr. Rodolfo, vamos falar agora de um assunto bem polêmico. Vamos falar da hidroxicloroquina, da cloroquina. Eu lhe acompanho nas redes sociais, já conheço o seu posicionamento sobre isso. Sei que o senhor se posiciona claramente contra o uso desse possível protocolo, né? Enfim, doutor Rodolfo, por quê? Por que não usar a cloroquina? Bem, a questão não é se posicionar, como você bem disse, Mina, não é se posicionar contra a cloroquina. A gente não pode ser contrário à droga, mas a gente tem que se posicionar a favor da ciência, da prática científica e da metodologia científica. O problema não é ser a cloroquina em si. Poderia ser outra medicação, a gente pode falar da ivermectina, por exemplo, da nitazoxanida, de várias outras medicações, do remdesivir, de várias outras coisas. Mas a questão é que a gente precisa de metodologia científica. Não é pelo achar que funciona que a gente vai prescrever um remédio. Esse é um erro que a gente não pode cometer. Também a gente tem que ter uma robustez científica quando vai aplicar uma medicação. É uma máxima hipocrática de que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, uma coisa pode fazer muito bem para um paciente e outra coisa pode fazer muito mal se ela mal aplicada. Então, a gente pode, na verdade, em vez de melhorar a situação, a gente pode piorar a situação no desespero de tentar ajudar. E é no desespero que a gente comete as piores das nossas escolhas. Assim. É a minha visão. O que a gente tem da cloroquina? A coisa da cloroquina, ela começou quando a cloroquina apresenta resultados in vitro, ou seja, num tubo de ensaio, numa cultura de células. Quando colocado o vírus, mostrou-se que diminuía a replicação viral. Com várias falhas metodológicas, esses trabalhos que apresentaram esse resultado in vitro. Várias falhas não, os in vitro não tinha nem tanta falha assim. Mas aí depois a gente teve uma defesa na França que foi muito exacerbada, e aí sim, aí a gente pode dizer que o trabalho francês que defendeu a cloroquina, ele tem várias falhas metodológicas. Então, foi um trabalho que, inclusive, motivou um pedido de desculpas público da revista que publicou o trabalho. Isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, já que no Então, desespero... a própria revista que publicou voltou atrás também, né? E isso, ela reconheceu a falha metodológica e que disse que ia fazer uma revisão do próprio artigo. Sendo que, na questão da pandemia, na busca por uma medicação que funcionasse, caiu num debate político, começando pelo presidente norte-americano. E aí virou uma coisa que fugiu do debate científico, virou mais um debate de opinião. E opinião em ciência é uma coisa que não importa. O que importa é o dado, é a realidade, é o que você está vendo. Eu posso achar uma coisa, meu colega pode achar uma coisa completamente diferente, mas a verdade dos fatos só vai vir com um estudo científico de robustez, que mostrem dados válidos. E aí o que a gente viu em relação à cloroquina foi o começo de diversos protocolos de pesquisa. Alguns protocolos, inclusive, foram interrompidos porque os pacientes começaram a ter vários problemas cardíacos. Porque a cloroquina, sabidamente, ela tem uma cardiotoxicidade, provoca malefícios no coração. E começou-se a fazer uma dose muito alta. Depois se diminuiu a dose e outros trabalhos seguem. O que a gente tem hoje? Trabalhos que têm uma evidência científica, que a gente pode dizer de baixa a moderada, mas predominantemente baixa, mostrando que não existe benefício. Mas eu não tenho nenhum trabalho mostrando benefício, o contrário. O que está acontecendo? Existem trabalhos em andamento, que é a melhor forma de estudar, que se chama trabalho, um ensaio clínico controlado, e ele é randomizado. O que é que eu faço nesse trabalho? Eu pego 2 grupos, eu posso até fazer com mais grupos, mas eu pego grupos diversos, comparo esses grupos de acordo com as características de cada grupo, e eu vou aplicar a medicação naquele grupo, eu vou acompanhar esses pacientes. As pessoas entram no grupo tratamento ou placebo, por exemplo, de acordo com o sorteio. Então, eu não vou pegar a pessoa mais leve e colocar para tomar o remédio e o mais leve para não tomar. Nem o contrário. Então, vai ser ao acaso. Esse ao acaso tira vários erros de interpretação. Eu vou seguir aquelas pessoas
E nem o paciente sabe se ele está tomando remédio ou não, e nem o examinador sabe se está dando remédio ou não para o paciente. Então, eu não tenho o efeito placebo, por exemplo. E só assim a cloroquina ou qualquer outro remédio vai se mostrar eficaz para qualquer doença. Esses trabalhos já existem, eles estão sendo feitos, eles correm em diversos lugares. Inclusive, um desses trabalhos ontem teve o último paciente colocado em protocolo aqui no Brasil. Então, esse trabalho vai fazer a medicação ou o placebo, nem o paciente nem o pesquisador sabe, por mais 7 dias, e daqui a 14, e depois acompanhar esse paciente por mais 14 dias. Ou seja, a gente tem 3 semanas ainda para terminar esse protocolo. E depois dessas 3 semanas, o comitê vai fazer uma análise dos dados e provavelmente vai soltar dados preliminares. E assim a gente vai ter talvez o primeiro dado robusto em relação ao tratamento ou não com cloroquina. Mas hoje o que é que a gente tem? As evidências científicas que existem, que por mais que elas não sejam as melhores, elas mostram que o uso da cloroquina não é favorável. As sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva e a Sociedade de Infectologia se posicionaram ontem e também reafirmaram que não existe a indicação da cloroquina no uso para pacientes, seja profilática ou terapêutica. Isso é o que diz a ciência. Agora, a aplicação disso hoje, o que a gente tem visto é que precisa ser muito mais, está sendo muito mais difícil segurar a mão do que prescrever a cloroquina, por assim dizer. Existe uma ânsia muito grande pela prescrição, e eu entendo perfeitamente. Que parte também do paciente, né? O paciente também Exato. quer uma medicação de todo jeito, né? E não é bem assim. O profissional, muitas vezes, até pressionado, né? Exato, o profissional pressionado pelo paciente, pressionado pelo desejo de melhora também, porque a gente, o médico, o profissional de saúde, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a gente é treinado para que as pessoas fiquem bem, para que as pessoas melhorem. A gente é treinado para ajudar. A gente dedica uma vida para que as pessoas fiquem bem. E aí, por essa ânsia, muitas vezes prescreve-se, mas a gente tem que fazer aquela pausa, respirar fundo e entender que não fazer também é fazer bem pelo paciente. Eu ter a atitude de segurar a mão e não prescrever, talvez seja um ato muito melhor do que prescrever a medicação. Hoje é o que o dado científico mostra, que parar, respirar fundo e esclarecer as pessoas sobre a questão de que a gente não tem evidência científica da cloroquina é a melhor conduta. Porque muitas vezes o paciente ele pensa, né, principalmente quando tem alguém grave, pensa, eu preciso arriscar, eu quero que arrisque de alguma forma, mas realmente como você vem falando, que os estudos preliminares ali são muito prematuros e também a gente tem que levar em consideração que são estudos feitos todos muito rapidamente, porque precisamos de respostas rápidas, mas realmente a ciência requer um tempo, né? A ciência requer pesquisa demanda tempo e essas respostas talvez não cheguem a toque de caixa como desejaríamos que elas chegassem. Doutor, mas nos hospitais existe esse diálogo aberto entre os profissionais, direção, para se saber qual vai ser o protocolo seguido, usar ou não usar? Isso é conversado lá na ponta? Isso é conversado, sim. Cada hospital ele tem o seu protocolo específico. Cada entidade hospitalar ela pode adotar o protocolo que melhor achar. Mas, assim, esses protocolos devem ser baseados em evidências científicas, já que é o único respaldo que existe. Quando se vai fazer um tratamento que é fora da prática, que é o que a gente chama de off-label, esse tratamento só pode ser feito através de consentimento livre, esclarecido do paciente ou do familiar, quando o paciente não tem condições de responder por si. Então, assim, essa é uma coisa que também precisa ser discutida, até para resguardo do profissional, de que se ele tiver o desejo, ou o paciente tiver o desejo de fazer uso da cloroquina, no momento, e inclusive essa orientação do CRM, de que faz-se, mas com o termo de consentimento livre esclarecido. Por quê? Você comentou muito dessa ânsia, mas você tocou no assunto, eu acho interessante também a gente falar. Essa ânsia de fazer muito, a gente viu bastante dentro da evolução da história da medicina. A gente sai da medicina dos humores, dos fluidos, do curandeirismo, da medicina que não era uma ciência tão ciência assim, e aí a gente passa pela avaliação e pela mão de Hipócrates, por exemplo, que coloca a metodologia científica e também princípios bioéticos dentro da prática médica.
Inclusive, um dos princípios é o princípio da não maleficência, de primeiro não fazer mal para os pacientes. Esse é o primeiro princípio hipocrático. E a gente vai evoluindo dentro da medicina porque a gente não conseguia fazer muitas coisas. A gente vai evoluindo das sangrias, vão surgindo as primeiras medicações, os primeiros antibióticos. Dentro da metodologia científica, a gente começa a ter muita coisa para fazer. E aí você começa a ter, por exemplo, o surgimento das UTIs, em que você consegue deixar pessoas que morreriam, com certeza, saírem com vida. A gente vivia a questão das UTIs sendo uma unidade de morte. Hoje as UTIs são unidades de vida, em que as pessoas vão se recuperar. Uhum. Exato. E aí se investe muito nesse quesito de fazer tudo. Porém, a prática médica também tem mostrado de que, muitas vezes, fazer em excesso causa muito mais mal para o paciente. Às vezes a gente tem uma conduta que a gente acha que vai fazer bem e pela questão da dose do remédio, veneno, às vezes essa dose causa mal para o paciente. Por exemplo, vamos colocar a questão da cloroquina, a sabida cardiotoxicidade que ela tem. Eu posso ter um paciente que, se eu desse cuidados de ventilação mecânica, uso do respirador, de tratamento antibiótico pela possibilidade de uma infecção bacteriana associada ao coronavírus, que isso pode acontecer, ou até, em alguns casos, se avalia também a possibilidade de uma co-infecção pelo H1N1 e dar a medicação para o H1N1. Eu fazer a diálise para o paciente, eu não estaria dando um melhor tratamento e aquele indivíduo ele se recuperaria. E aí eu coloco a cloroquina como um terceiro, um quarto ou quinto agente na jogada, e aí eu promovo uma cardiotoxicidade, esse paciente faz um evento arrítmico e aí padece por causa disso. Essa é uma questão a ser pesada. Muito também. Delicada, né? Muito. Tá na linha de frente não é fácil. E, assim, lidar com isso, lidar pelo desejo de fazer bem com as pessoas, lidar com o medo também de se contaminar, lidar com o medo de que a próxima pessoa está na cama pode ser você. Então, é muita coisa. Isso tem sobrecarregado os profissionais e tem exacerbado também essa discussão. A discussão está virando passional, muitas vezes, ou política. É uma discussão que precisa ser científica. Isso. Para além dos problemas que nós vivemos, ainda tem essas questões que acabam transbordando, né, para outras searas, e, enfim, e isso vira um problema, imagina, gigantesco, maior do que aquele que nós temos já, né? Doutor Rodolfo, me diga uma coisa, em relação ainda às medicações utilizadas hoje, nos casos graves, observa-se alguma medicação que dê bons resultados, que, não, a gente está usando essa medicação, ela está dando certo. Existem tentativas positivas lá nas UTIs, enfim, nos casos mais graves? Assim, nenhuma medicação tem mostrado resultados robustos. E isso a gente tem visto. Por mais que a gente tenha aqui a UTI do hospital X, ele tem um protocolo, os pacientes estão saindo, a gente não pode tirar um exemplo de um local e transpor isso para todo mundo. Não dá para isolar, né, isso, né? Não dá. E, assim, a questão da cloroquina, ou de outra medicação, da ivermectina, outras medicações comentadas, falando particularmente, eu seria a primeira pessoa a prescrever se existirem tratamentos robustos. A gente quer que os remédios funcionem. Esses protocolos eles precisam ser bastante pesados, porque eles têm esse risco também de fazer mal para os pacientes. Então, a decisão é delicada. O que tem mostrado se funcionado é uma coisa mostrando resultado, na verdade. É uma coisa que a gente chama de standard of care, que é os cuidados clínicos habituais. Saber ventilar adequadamente os pacientes, usar o ventilador de maneira adequada, saber prescrever as medicações para as coisas que a gente já tem com funcionamento, que a gente sabe que funcionam de maneira adequada, evitar que os pacientes tenham um oxigênio muito baixo e também evitar o contrário, porque oxigênio em excesso dado nos catéteres e nas máscaras também faz mal. Evitar a hiperóxia, assim, também é uma coisa que funciona. Ter equipes multidisciplinares e multiespecialidades acompanhando o paciente, não é só o médico diarista que passa lá, mas tem um pneumologista, um infectologista, um nefrologista, um cardiologista que acompanha aqueles casos, as decisões compartilhadas, uma equipe com fisioterapeutas que acompanham os pacientes, com enfermeiros, diaristas e plantonistas que saibam fazer uma evolução adequada, saibam reconhecer os sinais de alarme dos pacientes. Isso são coisas que têm se mostrado muito mais benéficas do que qualquer outra medicação. Doutor Rodolfo, o senhor mesmo falou agora, né, que é importante que exista uma equipe multidisciplinar, né? Até porque, ao que parece, né, o que vem se observando,
a Covid-19 ela é uma doença sistêmica, né? Assim, ela não fica lá isolada no pulmãozinho, não. E também eu já percebi que existem alguns estudos que, inclusive, apontam que é uma doença endotelial, vascular, enfim, né? Existe também essa possibilidade da gente estar lidando aparentemente com um vilão que seja pulmonar, aparentemente, mas que ele não é pulmonar, que ele realmente possa ter outras raízes, que ele possa realmente se associar a uma doença hematológica, por exemplo? Na verdade, o que a gente tem aqui, o vírus, ele é um vírus respiratório, ele entra pelo trato respiratório superior, ele acomete principalmente o trato respiratório inferior, os pulmões, mas outras infecções também têm um padrão de acometimento sistêmico. Por exemplo, o conceito de sepse, de infecção generalizada, que o leigo conhece dessa maneira, é uma infecção que pode ser localizada no pulmão e também pode dar transtornos hematológicos, transtornos cardíacos, diversos outros transtornos renais, diversos sistemas podem ser acometidos. E isso traz à luz do que talvez seja o grande problema da Covid-19, é que é uma doença que começa pelo pulmão, mas ela causa uma reação inflamatória exacerbada. E o problema talvez seja dessa reação inflamatória exacerbada. Isso gera também alvos de tratamento, como, por exemplo, a gente diminuir essas inflamações, usar remédios anti-inflamatórios, doses de medicações imunossupressoras. Isso também está sendo avaliado, mas ainda sem muita evidência. Do mesmo jeito que evitar que o vírus se prolifere, também diminuir esse ataque que ele causa. É uma outra linha de pesquisa, isso está acontecendo. O uso de anticoagulantes, a gente observa também que, inclusive, já está sendo bastante utilizado em hospitais. Realmente tem mostrado algum tipo de eficácia? Tem mostrado, sim. Mas a gente volta ao ponto, que não é uma novidade que o coronavírus apresenta. O que é que a gente tem? Pacientes que são internados com insuficiência respiratória ou com quadros clínicos mais graves, por toda uma reação sistêmica, eles têm uma maior chance de hipercoagulabilidade, ou seja, de desenvolver trombo, seja trombose venosa profunda nas pernas ou no pulmão, que é a embolia pulmonar. Isso já é sabido, tanto que os profissionais, quando internam pacientes, eles têm protocolos de prevenção desses eventos, que é o uso das heparinas de maneira profilática. E isso tem se mostrado benéfico também no coronavírus, na Covid-19. Então, é a aplicação, de novo, desse conceito de standard of care, do que a gente já sabe que funciona, também na Covid-19. O que existe, na verdade, de dúvida é o potencial trombogênico do vírus, da capacidade dele de desenvolver êmbolos. E aí, o que tem se mostrado é que ele talvez seja mais trombogênico do que outros patógenos, do que outros vírus, do que outras bactérias. E aí, nesse sentido, a gente talvez já começaria a fazer a mudança do anticoagulante para uma dose plena, de profilático, na verdade, para evitar o evento, para uma dose terapêutica, que seria para tratar os eventos de trombose, ou seja, o que a gente pode popularmente dizer para afinar o sangue, para ele ficar muito mais ralo e o trombo se dissolver, enquanto a gente vai buscar onde tem esse trombo. Isso é uma coisa que é feita assim. Agora também a gente tem que pesar o outro lado, de que não pode anticoagular todo mundo, porque esse sangue fino demais, ele pode favorecer eventos hemorrágicos. Então, inclusive o profissional, ele pesa o risco-benefício na hora de anticoagular um paciente. As plaquetas podem ficar muito baixas, isso tem que ser acompanhado clinicamente. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo saco e fazer uma receita de bolo e dizer que todos os remédios vão funcionar para todos os pacientes. Isso, inclusive, é trabalhado dentro dos estudos. Realmente tem que ser algo bem pessoal, bem particular, caso a caso, né? É um tratamento Exato. Bem individualizado. Doutor Rodolfo, mas não só de notícias difíceis, né? Não só de debates das medicações, nós estamos vivendo, a gente observa também algumas notícias positivas, inclusive aí algumas vacinas já mostrando sinalizações positivas. Hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, existem 118 vacinas, né, que estão aí a serem testadas. Claro que esse número, estou falando isso agora, mas amanhã esse número já pode mudar. Enfim, a gente sabe que no coronavírus uma coisa é hoje, amanhã pode ser totalmente diferente, né? É o que a gente tem visto também. E uma dessas vacinas que começou a ser testada em humanos, ela começou a apresentar alguns resultados preliminares positivos. Isso realmente
é uma luz no fim do túnel para a gente? Já se mostra ser uma luz no fim do túnel para a gente? Com certeza. A gente está vivendo um momento da ciência em que vai ser produzida uma vacina em tempo recorde. O que a gente tem que Isso é colocar... perigoso também, né? Na verdade, não. Os protocolos de vacina são bem rígidos. Então, para dizer que uma vacina funciona, é muito, muito difícil que tenha uma falha metodológica de ação. Passa por diversos órgãos internacionais. Impossível não é. Mas, assim, é muito difícil. Existem vários pontos de controle dentro da avaliação das vacinas que fazem com que, quando ela for lançada no mercado, ela vai ser eficaz. Agora, a gente tem que entender que a gente tem pressa, mas nem sempre o tempo que a gente deseja é o tempo que leva para as coisas evoluírem. O que a gente tem hoje de duas vacinas promissoras, essas são as duas principais. A primeira é uma vacina chinesa, que está sendo produzida até com um método mais antigo de produção de vacina. O que é que se faz? Ele inativa o vírus do coronavírus e entrega o vírus sem efeito para o corpo, e faz com que o corpo aprenda a se defender contra o vírus. E aí faz o que, por exemplo, as pessoas que tiveram e desenvolveram o IgG fazem. Tiveram contato com o vírus e agora são imunes. Esse é o objetivo da primeira vacina. É uma vacina mais difícil de ser produzida, é uma vacina mais difícil de ser produzida em larga escala também, porque eu preciso trabalhar com o vírus. Então, é mais difícil de produzir para a questão pandêmica que a gente tem. Uma segunda forma de vacina que a gente tem é o que a Universidade de Oxford ela produz, é uma outra vacina extremamente promissora, que é pegar um vírus que seja inócuo no ser humano, que não faz efeito nenhum, e eu transvisto aquele vírus de coronavírus. Eu coloco algumas partes de coronavírus naquele vírus. E aí meu organismo, e principalmente as partes que causam doença, e aí minha defesa vai ver as partes do coronavírus, vai aprender que aquilo não é o normal, vai aprender a se defender, e aí eu estou imune por causa disso. Essa vacina, ela é inclusive muito mais fácil de se produzir, porque eu não preciso trabalhar com o coronavírus, eu trabalho com partes que são manipuladas em laboratório, e eu consigo produzir isso em larga escala. Ela acaba sendo até mais promissora para a questão pandêmica do que a vacina do vírus inativado. Uma outra questão é que a gente tem que se preparar para as mutações do vírus. Que até agora o coronavírus ele não teve mutações em áreas patogênicas, em área que causa doença. Mas, inclusive, essa vacina que mexe com partes partes travestidas do vírus, com só segmentos, eu consigo mexer nessas partes para que ela atue também. Então, eu consigo fazer uma vacina anual nesse sentido. Como nós temos a da influenza, por exemplo? Como a gente tem a da influenza. Isso significaria que teríamos que passar por uma campanha anual também, né? Aí, é porque a gente não sabe por quanto tempo existe a imunidade do coronavírus, nem por quanto tempo a vacina vai promover imunidade. Se vai ser anual, se vai ser a cada 2 anos ou a cada 10 anos, isso só o tempo vai dizer. E os estudos vão dizer. Mas é uma coisa promissora, porque a gente essa vacina já vinha sendo desenvolvida para um outro tipo de coronavírus, e que é o MERS, o vírus do Oriente Médio, uma primeira pandemia, na verdade, epidemia que a gente teve, de um coronavírus até mais letal do que o Covid-19, e que essa Universidade de Oxford consegue evoluir nessa vacina porque ela já trabalhava com a vacina do Oriente Médio. Então, foi só adaptar o meio de fazer a vacina para o novo coronavírus. Infelizmente, depois de passada a epidemia do SARS, que foi uma epidemia que aconteceu por volta de 2009, a coisa meio que caiu no esquecimento da comunidade científica e dos órgãos fomentadores, dos governos, e foi deixado meio de lado. Se a gente tivesse investido em pesquisa nessa vacina, talvez a gente já tivesse a vacina contra o coronavírus. Então, a gente perdeu um pouco de tempo, que foi uma coisa que não aconteceu, por exemplo, com a influenza. Quando a gente teve o surto de H1N1, a gente já tinha uma vacina que só foi adaptada para o H1N1 e que funciona. Se a gente tivesse investido mais na questão da vacina, a gente estava já com a vacina do coronavírus. A ideia é que até o final do ano, os estudos tenham sido fechados em relação à vacina. E se a gente for trabalhar em tempo hábil, a gente tem que pensar no primeiro semestre ou começo do segundo semestre de 2021 para uma vacinação em massa, infelizmente. Pois é, e lembrando também que existem vacinas brasileiras também que vão para o teste também, né? O INCOL, inclusive, está
já numa fase de começar a testar em animais, né? Então, o Brasil também está nessa batalha aí em busca da vacina contra o coronavírus, né? E assim, o que a gente tem também, muitas vezes a gente tem uma coisa chamada síndrome de vira-lata. A gente nunca olha para o nosso país e acha que a gente é capaz. Mas o Brasil é líder mundial é um dos líderes mundial em desenvolvimento de vacina. Nosso Olha que programa de bom. imunização é um programa exemplar para o mundo todo. Exemplar. A gente conseguiu erradicar doenças no Brasil através da vacina que outros países da Europa, do primeiro mundo, não conseguiam fazer. Então, assim, o grande problema da gente é que a gente precisa fomentar mais a ciência, precisa mais investir nessa questão. Investir na ciência, né? Linhas de pesquisa que não podem ser interrompidas, que muitas vezes são interrompidas por falta de verba. E muitas vezes não são encaradas como essenciais, né? Como quando se existe qualquer tipo de corte de verba, a verba da ciência sofre, né? Sofre. Muitas vezes a pesquisa é feita no Brasil por iniciativa do pesquisador, o pesquisador tirando do bolso, deixando aquela coisa, o cara vende o almoço para comprar o jantar, para conseguir fazer a pesquisa, e as coisas andam e, nossa, é uma doação. E enquanto outros países, as pessoas vivem de pesquisa, muitas vezes. Talvez seja também uma outra lição que a gente traga da pandemia, de dar mais luz à ciência brasileira, de investir mais nas pesquisas aqui, para que, por exemplo, a gente não precise, ou que a gente não espere que a vacina seja produzida em outro lugar, que a gente seja pioneiro e que tenha uma vacina produzida aqui. Que seria muito bom, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Mas, com certeza, nosso país não vai ser o mesmo. Acho que país nenhum que passou pela pandemia, né, vai ser o mesmo após o coronavírus, né? Nós estamos vivendo uma realidade que a nossa geração, quem está vivo hoje, não viu, né? Tivemos guerra espanhola, a gripe espanhola faz bastante tempo já, porém, algo dessa magnitude nossa geração ainda não tinha visto, e algo realmente transformador. A gente observa, inclusive, que vai interferir em todos os segmentos. A gente observa, por exemplo, na economia, o Brasil acabava comprando insumos essenciais. Agora, mais que nunca, estamos vendo que são essenciais, insumos essenciais nas mãos de muitos países, como a China, por exemplo. E na hora de uma crise como essa, cadê os insumos, né? Na hora da crise como essa, a gente teve problemas de equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde. Por quê? Porque nós precisávamos comprar de outros países, comprar da China, que neste momento não estava produzindo, não estava vendendo. Então, realmente, acho que depois dessa pandemia, tudo vai ser muito repensado. Nós precisamos realmente lutar pela nossa autossuficiência ao máximo. A gente talvez não consiga uma autossuficiência completa, acho que isso é impossível, mas precisamos pelo menos daquilo que é básico, né, doutor? Com certeza. A gente vê os exemplos das universidades que conseguem produzir respiradores a baixo custo e conseguem salvar vidas assim. Isso, a FPB, inclusive, fazendo projetos lindos também, que a gente observa. É importante investir nisso, né? E até a discussão é muito profunda em relação à nossa sociedade pós-pandêmica. Como nossos filhos viverão? Não vai ser o mesmo mundo que a gente viveu. Passada a pandemia, como é que as pessoas vão se comportar? Quem vai ter coragem de, por exemplo, ir a um cinema? Como é que a indústria do entretenimento ela vai se comportar? Quem vai ter coragem de ir num restaurante onde as mesas ficam muito próximas? Como é que essa vai ser muito delicado. A gente está vendo esse embate também da questão econômica, de abrir ou não abrir, mas as pessoas e nos locais em que você tem visto uma certa abertura, uma flexibilização do isolamento, em que, por exemplo, os restaurantes abrem, as pessoas não vão no restaurante. É verdade. Então, assim, fica uma discussão que precisa ter uma maior profundidade nesse sentido. Muitas pessoas vão ter problemas porque não conseguem, muitos empregos são perdidos. Como é que a gente tem um Estado como o Estado pode ajudar, como suprir no social também, uma outra discussão a ser feita. Como sustentar tudo isso também, que é outro grande embate, né? Outra grande questão. A gente tem que pensar que, inclusive, a ideia de que os jovens podem adoecer, uma pessoa que adoece do coronavírus e vai para uma UTI, ela pode demorar anos para recuperar a força de trabalho. Uma pessoa, a gente já está sabendo por evidências de que um paciente doente com coronavírus, por um caso que interne, por exemplo, ele pode passar 1 mês ou até 2 meses com a sensação de falta de ar, sem conseguir desenvolver plenamente suas atividades. Qual o impacto que isso vai ter também no desempenho laboral daquela pessoa, na atividade econômica do país, do mundo todo?
São debates muito profundos que não podem ser superficializados por Isso, opiniões. A coisa é é muito, verdade. muito mais profunda do que o que eu acho ou do que eu estou vendo. Precisa de um Isso. debate muito amplo de todos os segmentos da sociedade. É verdade, vai muito além das necessidades pessoais de cada um. É algo, infelizmente, é algo muito maior. Seria muito bom se a gente conseguisse resolver com medidas simples, mas não. A gente observa que todos os caminhos que se tomem, todos os caminhos que se corra, são difíceis, são difíceis. Então, passar por uma situação complicada, a gente já está passando e não é escolha de ninguém, né? E até temos algumas escolhas, como, por exemplo, nos protegermos, né, com a medida que até agora é a única que se mostra eficaz, que é realmente não se expondo, protegendo a sua vida. Doutor Rodolfo, muito obrigada pela sua entrevista. Hoje conseguimos extrapolar mais que nunca o nosso tempo, mas é necessário, eu sei que é necessário conversar sobre isso, as pessoas precisam sim de informação de pessoas que estão na linha de frente, que estão lidando diretamente com isso, que estão buscando e estudando. Obrigada pela sua entrevista mais uma vez, eu espero que na próxima entrevista, Deus quiser, seja ao vivo, já pessoalmente, mas se não for, que realmente nós tenhamos boas notícias melhores, temas melhores para debater. Muito obrigada Com mais certeza. uma vez pela sua participação. Eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade da gente estar conversando também, Mirna. E é um dia que passa, cada dia que passa, que a gente acorda, é um dia que a gente está mais perto da resolução do problema. A gente tem que encarar dessa maneira também. A gente vê a coisa como muito complicada, a ansiedade está batendo no teto, mas é um dia após o outro. E que o amanhã seja muito melhor do que o que a gente está vivendo hoje. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada também por estar na linha de frente, né? Uma dívida que nós teremos eternamente com os profissionais da saúde. E desejo aí muita saúde para o senhor, para a sua família, para que o senhor consiga trabalhar muito bem durante toda esta guerra, trabalhar por nós. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você de casa que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Espero que você tenha absorvido um pouco desse conteúdo, das informações que o Dr. Rodolfo trouxe a nós no programa Viva Saúde de hoje. E não se esqueça, a gente se encontra numa próxima oportunidade. Ainda temos muito a conversar sobre o coronavírus e vamos estar sempre voltando por aqui para trazer atualizações, para trazer informações importantes, informações que importam para você e para a sua família. Um beijo grande, até a próxima!